E a gente, então, vai ver aqui alguns looks da rainha que, que era chamado aí, tem esses dois livros, eu baseei nesses dois livros que foram escritos, que um dos livros que tem essas imagens aqui é Our Rainbow Queen, a nossa rainha arco-íris, que foi escrito aí pela Sally Hughes, que foi uma inglesa que escreveu esse livro, e aí que vai falar um pouco do porquê das escolhas dessas cores, quando que ela usava, em que momentos. A gente vê aí que a gente vê aqui nessa imagem aqui dessas roupas? Que ela realmente, ela utilizou as cores do arco-íris. Se a gente lembrar das cores do arco-íris, a gente vai, ela usou a família dos vermelhos, dos amarelos, aqui do laranja, do verde, do azul, dos violetas, né? E aí você tem os magentos ali perto, os violeta. E usou bastante estampa também, em alguns momentos ela usou estampa, e poucas vezes, em alguns momentos, ela usou os neutros, que dependia das ocasiões protocolares que ela devia estar usando. Então, para cada ocasião era pensado como usar essas cores, né? Era pensado não só nas cores, no tipo de tecido, na textura, que fosse de acordo com a personalidade dela, com o estilo dela, com o tipo de corpo, com a idade. Então, tudo isso muito pensado. Pensando. Então, a gente vai ver aqui algumas características aí das vestimentas aí da rainha, quando ela usou. E aqui, por exemplo, os vermelhos, algumas das cores aqui que eu selecionei. Aqui é numa. A, a rainha, ela sempre, teve um período que ela usou bastante vermelho, até porque o vermelho é algo que ela sempre via muito, né, no reinado dela. Até a própria caixa, ela recebia muitas correspondências, e parece que ela lia todas e tinha como responder, mesmo que alguém escrevesse lá. Eram todas em vermelho também, é a cor daí da bandeira do Reino Unido. Você tem a bandeira branca, aquela cruz vermelha, do Reino Unido não, da Inglaterra, você tem vermelho na bandeira do Reino Unido, mas do Reino Unido você tem azul também, vermelho, aí aquela combinação dos países. Aqui na Inglaterra tem um vermelho, aí tem o branco aqui que ela está usando, né? E então ela todas as manhãs ela acabava aí utilizando aí o vermelho, as túnicas, ela também, o vermelho é algo que você vê muito presente, vê até nas imagens dos guardas do palácio, eles estão sempre com vermelho, é a cor da representação aí da Inglaterra, do palácio de Buckingham, né? Toda vez você vai ver o vermelho como algo representativo que relembra aí no próprio país. E aqui nessa imagem aqui ela está com essa túnica aí tradicional, vermelha, que representa essa quase que é uma réplica aí dos guardas aí, dos guarda-costas aí da rainha, né, que acabava usando aí dos guardas-costas, dos guardas que ficavam ali no palácio, fazendo guarda, montando guarda aí da rainha. Só que aqui, é claro, essa roupa foi adaptada de acordo com o tipo do corpo mais feminino, teve umas adaptações. Mas aí ela tá com essa roupa que fica bem para ela. Perceba que essa cor aqui tem aquele vermelho que tem uma certa profundidade, tem uma certa saturação também. Tá parecendo estar dentro da paleta dela. Aqui, de novo, ela repete, e aí perceba que a gente quase não vê o rosto dela, mas a gente vê totalmente a roupa. E ela faz aí um truque. Bom, ela gostava de usar a chapéu. Então a gente percebe o quê? A roupa é vermelha, você tem um lenço aqui, mas o chapéu, então, porque imagina que se você não tivesse um chapéu aqui também, o rosto você não vê muito, mas como você tem vermelho, vermelho, você acaba até focando para o rosto. Você traz que você tem entre duas cores bem gritantes, né? Que seria o rosto, então você traz o foco ainda para o rosto, mesmo usando cores aí que acabam não te favorecendo, que era no caso dela, mas era a intenção dela que ela fosse vista. E aí, novamente, ela com, com a bolsa, que ela usava muito, essa bolsa preta que ela acabava usando. Aqui, a rainha, nesse momento aqui, ela está inspecionando as tropas, e aí vejo ela tá inspecionando aí, durante uma visita, que chamava de jubileu, né? O jubileu de prata. Jubileu é uma data comemorativa, porque nem sempre os reis vão nascer naquela data específica. Por exemplo, ela nasceu em abril. Abril, aí você está no inverno.
E aí, quando que as pessoas fazem festas, porque inverno você tem neve, você tem frio, você tem chuva, principalmente na Inglaterra. Então, quando você faz festas, quando tem a primavera, quando tem sol, quando tem o verão, então é nesse período que tem as férias também de todo mundo, que as pessoas saem mais, as pessoas estão mais alegres, nesse período que as festas acontecem. Então, nesse período também que vai ter a festa do monarca. Então, o monarca tem dois aniversários, tem o dia do nascimento e tem essa do jubileu. Então, o jubileu sempre é nesse período de verão e primavera. E aí, então, ela está inspecionando, né? ah, uma visita que ela fez no Jubileu de Prata, na Escócia, em 1977, lembrando que a Escócia faz parte lá das Nações do Reino Unido. E aí observa aqui nessa imagem que ela não está, para não repetir, para não ficar algo mímico aí, né? Repetir a luva dos oficiais, ela acaba botando uma luva preta, ela não bota o branco, que geralmente ela usa, e aí a gente vê que ela está usando novamente aí o vermelho, que acaba destacando ela, já tá, é uma época também que ela consegue usar essas cores profundas e saturadas. Aqui a rainha, ela vai fazer uma visita, e é aquela coisa que eu falei, ela vai num outro país que tem os seus costumes, e geralmente ela mandava, né, na frente, para que saber o que ela vai vestir, como é que ela deve se portar, aí ela mandava alguém, né, que fosse na frente para ver como é que era os costumes, como é que eram as características do país, porque isso aí é lá em 1979, não é agora que você tem aí internet, tem informação para tudo que é lado. Então, nem tudo se sabia a respeito, até porque você tem, mesmo que tenha um país árabe, você tem costumes diferentes de região para região, de rei para rei, de sheik para sheik, né? Você vai ter. Então, o que que ela faz aqui? Ela repete tanto esse vestido quanto o casaco dela, está repetindo aqui o que ele chamava de gutra mais ou menos, que chama esse lenço que eles usam, então ela repete isso que os homens usam aí, né, nesse vermelho e esse branco, que é o que os anfitriões, quem está recebendo ela está usando. Então ela repete, só que ela não vai usar aí o xadrez, ela usa meio que quase que bolinhas, um pouquinho diferente, mas ela está totalmente repetindo, ou seja, ela está de acordo e está com isso representando em respeito àquele país que está a recebendo. Então, é bem interessante a forma como você pode, principalmente, e é uma coisa que as pessoas fazem quando elas trabalham em empresas, quando você trabalha numa empresa muito formal, uma empresa que tem muitos protocolos, você tem que usar a roupa, não é a roupa que geralmente você gosta, é quase que um uniforme ou determinadas cores que representa aquela empresa. Então, até quando vai se fazer uma visita, você não é parte daquela empresa, é de outra, saber como que as pessoas daquela empresa se vestem, qual que é o protocolo, senão a pessoa vai muito além do que ela deveria estar, ou vai muito abaixo, então é sempre bom ela saber como é que ela deve se portar até em termos de vestimenta. Isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas veja essa outra muito bem, respeito, é uma pessoa que se preocupa, está vindo aqui, ela é minha convidada, ela está preocupada comigo também, ela está me dando crédito, está preocupada comigo. Então, uma pessoa que realmente é uma pessoa que veio com boas intenções, que a gente pode fechar negócio, enfim. Então, tem toda essa comunicação da diplomacia super importante com a pessoa se veste, como a pessoa fala, como a pessoa caminha, os gestos, tudo isso vai dando uma comunicação não verbal antes dela começar a falar. E isso é muito importante na diplomacia. Aqui na direita, na ex-União Soviética, também usando vermelho novamente, e aí ela está na verdade, São Petersburgo, isso aí é em 1990, já está em 94, né? Então, a roupa vai acabar combinando com a bandeira, com as cores da bandeira do país, né? Que tinha nessa época. E aí o vermelho já se tornou algo que poderia estar utilizando lá no país, que esse período aí de 94 foi pós aí Gorbachev, né, já nem está mais, mas que ele abriu certas ah, que poderia assim no país fazer, né, diminuiu no caso do ele permitiu com que certas normas que aconteciam, né, no período ali de pós na perestroika e tudo que você tem
Então, você tem a liberdade, né? Denúncias, você tem indícios um pouco da reforma de estrutura na União Soviética, então o vermelho aí está sendo permitido. E ela está atenta a isso, e ela veste essa cor vermelha, tem essa profundidade, esse vermelho que ela sempre usou, e aí ela acaba aí usando, se preocupando em usar aquela que representa aquele país, que no caso nada mais do que representar a cor que está na bandeira do país, que é o maior respeito que se tem. Na imagem da esquerda é uma visita na Índia. E nessa visita aí na Índia também, essa aí já é 83, e ela também está usando esse vermelho. O vermelho na Índia, ele já tem um significado aí. O significado do vermelho na Índia é força, poder, prosperidade. Veja que ela coloca ali, além do chapéu, tem um detalhe dessas flores que também tem significados, né? A Índia é um país que usa muito também essa comunicação com os detalhes, ah, tudo tem, além de muita cor, muito significado. Então, ela coloca todo esse detalhe aí na roupa, no chapéu que ela está usando uma roupa mais discreta, mas ela está usando aí o vermelho no topo da cabeça. Aqui, novamente, a rainha usando, né, os seus vermelhos, a gente vê aqui o chapéu. Interessante nessa imagem aqui da esquerda, que a Angela, ela fala até no livro que uma das poucas vezes, uma das poucas peças que a rainha tinha no seu guarda-roupa que não era inglesa, que é esse lenço que ela gostava, que muitas pessoas aí usam, é uma marca francesa, que é a Hermès, e aí é um dos poucos detalhes aí que ela está usando na, aqui no, como lenço. Na verdade, é muito mais elegante quando você usa um sobretudo, você botar um lenço por baixo, até porque você não vai estar lavando esse casaco super pesado, e aí permite com que você não passe, não suje a gola também, mantenha o seu casaco mais intacto. Então, usar direto uma roupa de frio, uma roupa pesada, direto, a gente mesmo estando frio, pode estar suando, coisa assim, que você não vai estar lavando sempre. Então, uma das coisas que sempre se fez, como algo de preservar aquela peça, que se usou muito para proteger também do frio, essa área do pescoço circula muito sangue, então a gente também mantém aquecido, mas também servia também para que mantenha a outra peça intacta, algo aí que é uma boa dica de se usar sempre um, um guarda-roupa. Agora nós vamos aqui para o laranja. Como é que a rainha usa? Algumas imagens dela vendo as cores laranjas. Aqui nessa imagem, a gente vê aqui que ela está com essa cor aí quase, tem essa saturação, esse meio tangerina esse laranja tem bastante brilho. É uma das poucas vezes que a gente vai encontrar imagens da rainha de braços descobertos, mas veja que ela está com uma luva, né? Num evento aí internacional e ela aparece, no caso, o laranja é uma cor que é um evento internacional, então ela escolhe de botar uma cor que está em poucas, você vê em poucas bandeiras, nem todas as bandeiras têm o laranja, uma das poucas, com exceção, é da Índia, ela está nesse evento internacional, que é de vários países, então ela se preocupa em não colocar uma única cor para associar com a bandeira de tal país. Então, ela usa uma cor, pode-se dizer assim, meio que neutra, que é o laranja aqui que ela está usando. Então, todo, todo, toda vez que ela ia a algum tipo de reunião, algum tipo de evento, ela tinha essa preocupação de estar de acordo com quem estava recebendo ela, com os anfitriões, a preocupação de não dar gafe, de não comunicar algo errado, e ela fazia isso muito bem. Então tem essa combinação aí que vai combinar você com ela, apesar que aquela coisa, ele combina bem com o cabelo, mas é uma cor aí que tem um pouco de calor, é um laranja meio frio, meio quente, mas não é aquela das melhores cores que a gente viu na paleta dela. Então a gente vê aqui uma outra que está dentro da paleta, e aqui a gente já tem esse marrom, um marrom alaranjado, os marrons também estão dentro daquela paleta dela que ela consegue usar mais saturado. E a gente vê se participando aí de um evento também, os broches também que ela usava tinham significado.
E ela acaba sempre fazendo essa coisa meio seguindo os tons, subtom, então tá um laranja, um marrom puxando para um laranja queimado, depois vai para o lenço, tem esse marrom que meio segue as cores do cabelo, então ela acaba fazendo essas combinações, bem britânico aqui, os cortes, tanto do vestido, da parte de cima aqui do vestido, quanto do casaco. As poucas vezes que ela usava muito poucos de joias, os broches que ela gostava de usar muito. Aqui ela tá com esse tom, é mais participando de um culto aqui que ela tá fazendo, e ela tá usando esse tom mais claro. Veja como aqui, ela não tá usando aquelas cores gritantes, então depende da ocasião, do evento, mas veja como ela consegue, a gente consegue ver o rosto da rainha aqui, ver o cabelo dela, ver o rosto, não é a cor que está aparecendo primeiro, então é uma cor mais suavizada, dentro daquela cor mais pêssego, apesar que repete um pouco o tom da pele dela. Geralmente não é muito bom de repetir a nossa própria cor da nossa pele, dependendo do que a gente estiver usando. Mas fica super bem elegante, até porque o corte, o estilo, a personalidade dela está aí representada. Tem essa suavidade, essa delicadeza, que é o que acaba passando essa imagem, essa elegância ao mesmo tempo, com o chapéu, com o detalhe do broche também que está aqui. Então, tem todas essas preocupações na hora de estar com a vestimenta. Faz parte aí da cartela, daquela cartela que ela teria que estar usando, que são cores não tão saturadas, e aí a gente já compara com essa outra imagem. Então, perceba como nessa outra imagem, apesar dela botar um batom mais forte, mas veja como deixa mais pesado, mais cansado o rosto dela. Mas a intenção dela é que a roupa pareça, e realmente, a gente olha para o chapéu, para o casaco, diferente da imagem da direita. Então, ela está repetindo, puxando aí para um tom de um laranja, que é quase que um neutro, e aí vai para esse outro mais queimado, mas ele tem uma profundidade que acaba colocando ela segundo plano, mas é a roupa que se destaca. E aí ela está dentro daquela paleta de cores que a gente viu antes, aquela paleta seria mais saturada, aquela paleta de quando ela era mais jovem, que ela está repetindo aqui nas cores, com a intenção de imagem que ela estava querendo passar. A gente vai ver agora os amarelos, como é que a rainha aí mostra, então a gente vê nessa imagem aqui, que essa cor, quando ela tinha, que ela precisava dessas, ela está usando aqui, são duas imagens que a gente consegue comparar. Uma cor que está dentro da cartela dela, já tem uma profundidade, apesar de ser um amarelo e tudo, fica bem, ela consegue usar, porque tem uma certa. Mas veja como o pastel, muito clarinho, já deixa ela mais desmaiada, né? E então, ela gostava muito de usar o amarelo com frequência, né? Na primavera, porque aí tinha esse toque da beleza, das flores. Ela botava toques de azul, bem primavera, bem essa característica. Eles adoram muito, assim, como eu falei, os ingleses, os franceses, eles gostam muito de usar esses tons. Independente se vai ficar bem ou não, é comum de se ver nessa época, você vê muitas estampas floridas, chega na primavera, nas lojas, e muito esses amarelos, ou você vê alguma coisa dos azuis também, é bem comum de se ver. Então, essa visita aqui dela, nesse caso aqui, essa visita da direita aqui, eu acho que foi no México, que ela está usando esse turbante como se fosse um botão de ouro, assim, que ela está usando, né? Então, era muito comum usar essas com bolinhas, era muito comum de usar na época. Só que em 75, eu falei que ela pintava o cabelo, né? Ela acabava pintando o cabelo, e tinha até um nome, se conhecia o nome da cor que a rainha usava, que era chamado Chocolate Kiss, ou beijo de chocolate, uma cor, nome da tintura que se denominava que a rainha gostava de usar, para repetir meias tonalidades de tons que ela tinha mais na adolescência, mais na juventude dela. Então, a rainha tinha esse conceito, que a gente vai ver aqui depois, de reaproveitar as roupas, né? Porque 12 anos depois ela vai usar esse esquema idêntico, né? De colar, de brinco de pérola. Então, ela falava, se não está quebrado, é uma frase que ela usava, se não está quebrado, não conserte. Ela repetia, ela usava, não precisava nem consertar, ela usava novamente, sem problema nenhum. Que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Ela repete aqui
Repete, pode dizer a estampa, está usando o mesmo que ela fez, o chapéu, que ela mudou, uma ela está usando o turbante, outra ela está usando o chapéu aqui, e ficou outra roupa. Mas ela tinha muito isso de não jogar fora, de reutilizar e se sentir muito bem. Ela era rainha, ela podia fazer o que ela quisesse, até porque ela tinha condições. Mas ela tinha essa coisa, essa preocupação, não tem necessidade. Lembra-se que ela passou aí pela Segunda Guerra. Tem até uma história interessante que comenta que ela, quando fez o vestido de noiva dela, na época, isso foi lá, ela casou em 47, você ainda está resquício ali da Segunda Guerra, que acabou lá em 45, mas você tem um resquício, muitos navios, suprimentos, os alemães derrubaram ali na época, aí lembra que tem os aliados, que a Inglaterra faz parte, então não chegava muita coisa, inclusive tinha até o governo ele incentivava que as pessoas, a gente não tem comida, tinha tipo slogan, propaganda, mas a gente pode ter, você pode plantar no seu próprio jardim, então tinha até propagandas de como plantar alguns legumes, algumas coisas no seu próprio jardim para que você pudesse escolher, porque não, isso ninguém nos tira, coisas do tipo. Mas o que tinha naquela época? Tinha o que chamava tipo um racionamento. E então as pessoas tinham cadernetas que eram permitidas de comprar comidas. E essas cadernetas tinham, o pessoal ia lá o nome, marcava, claro que ela pagava um valor, mas tinha cotas para que as pessoas pudessem, não só de comidas, mas de roupas. E no caso, quando a rainha casou em 47, ainda era muito escasso. Imagina, a comida era escasso, roupa mais ainda, tecido, essas coisas. Tanto é que quando acabou a guerra, abriram muitos cofres e encontraram não joias ou dinheiro, mas encontraram também roupas de tão escasso que era e valioso. Então, quando a rainha casou, ela usou esses cupons que ela tinha direito de comprar tecidos, essas coisas, para fazer o vestido dela. E aí acabou esses cupons, aí ela não fez mais nenhum acréscimo naquele vestido, era o que dava. E muitas mulheres na Inglaterra ficaram sabendo que a rainha ia casar, elas doaram esses cupons, só que ela recusou esses cupons porque ela disse que juridicamente não era correto. Então a gente consegue ver aí o quanto que ela tinha dessa personalidade dela, bem interessante.